Olá, tudo bem? Satisfação enorme estar aqui com vocês. Você sabe o que é a repactuação do contrato administrativo? Não? Tem interesse no assunto? Então vem comigo. Eu sou o professor Gerry Cirqueira e você está no canal Licitar Legal. Muito bem, pessoal. O tema de hoje é repactuação dos contratos administrativos. Expliquei para vocês que a contratação nasce equilibrada. É uma relação entre aquilo que a empresa quer receber e aquelas obrigações, o objeto que a administração quer que ela faça. Essa relação deveria nascer equilibrada e ela, ao longo do tempo, pode se desequilibrar. Tudo bem? Quando há um desequilíbrio, a gente diz que nós precisamos então promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Esta cláusula é imexível, pessoal. Tudo bem? Ela tem que permanecer íntegra durante toda a execução do contrato. Tudo bem? Quem garante isso é a Constituição da República. Lá no seu artigo 37, inciso 21, diz que será mantida a condição efetiva da proposta. Tudo bem? Então, uma maneira da gente reequilibrar essa cláusula econômico-financeira do contrato é por meio da repactuação, ok? Nós temos três institutos, a repactuação, o reajuste e a revisão. Vou falar nesse vídeo de hoje sobre a repactuação. Professor, quais são as características da repactuação? A primeira coisa que nós temos que entender é que a repactuação é o instituto para os contratos de prestação de serviços continuados com mão de obra. Tudo bem? Primeiro ponto é esse. Repactuação se aplica aos contratos de serviços continuados com mão de obra. Exemplo, professor, nós temos vários, tá? Serviço de limpeza, cooperagem, recepcionista, vigilantes, ok? Para todos esses contratos em que a empresa precisa colocar funcionários dela, empresa, à disposição da administração cumprindo jornada de trabalho, a gente diz então que esses são os contratos de serviços continuados com mão de obra. Ok? Repactuação, então, é o instituto para reequilibrar a cláusula econômico-financeira do contrato, sempre que o objeto se referir a serviços continuados com mão de obra. Tudo bem? Segunda característica da repactuação. A repactuação, pessoal, vai ter cabimento toda vez que houver alteração dos direitos desses empregados da empresa em decorrência de uma nova convenção coletiva de trabalho, ok? Pode ser uma convenção coletiva, mas poderia ser uma outra norma coletiva também. Aqui, para o nosso entendimento, apenas para ficar mais fácil o entendimento, a gente vai chamar de convenção coletiva de trabalho. É aquele acordo entre o sindicato da categoria profissional e o sindicato das empresas que todo ano, via de regra, eles vão ali negociar quais são os benefícios daqueles profissionais. Então imagine comigo, um contrato de serviços continuado com mão de obra de vigilantes. Tá? Então o órgão X fez uma licitação e a empresa então colocou à disposição, a empresa vencedora, depois de celebrado o contrato, colocou à disposição desse órgão os empregados dela para prestar o serviço de vigilância patrimonial, de vigilância armada, conforme o caso naquele órgão. Pois bem, vem então uma nova convenção coletiva de trabalho e diz, olha, o piso salarial da categoria aumentou X. Agora, o benefício do do auxílio alimentação aumentou Y. Então, perceberam comigo? Em decorrência de uma nova convenção coletiva de trabalho, há
a possibilidade de se reequilibrar a cláusula econômico-financeira do contrato. E por que isso? Porque a empresa é obrigada a conceder esses benefícios aos seus empregados que estão trabalhando nas dependências da administração. Perceberam? Então, a empresa é obrigada a implementar esses direitos e ela, então, vai fazer o requerimento da repactuação dos preços daquele contrato. Ok? Então, vamos lá para as características. Primeiro, contrato de prestação de serviço com mão de obra. Segundo, em decorrência de alteração dos custos na convenção coletiva de trabalho. Tudo bem? Terceiro, tem que aguardar um prazo mínimo, pessoal, de 12 meses. Ok? O Instituto da Repactuação é devido depois de um lapso temporal mínimo de 12 meses. Professor, me responde uma coisa. 12 meses da assinatura do contrato? Não, não é da assinatura do contrato. 12 meses a contar do quê, professor? 12 meses, pessoal, a contar do instrumento a que a proposta da empresa na licitação se referiu. E você sabe que documento foi esse que a proposta da empresa se referiu? A empresa, para apresentar a sua proposta, ela se baseou num documento que foi utilizado pela administração no edital de licitação. Que documento é esse? A convenção coletiva. Então, imagine comigo. Agora, em 2020, a administração vai fazer uma licitação para contratar o serviço de vigilância armada. Tem uma convenção coletiva vigente. Essa convenção coletiva está vigente desde o dia 1º de janeiro. E ela vai até 31 de dezembro deste ano. Tudo bem? Então, o piso salarial da categoria está valendo desde o dia 1º de janeiro. Geralmente é esta data. A administração, então, se vale dessas informações para determinar o preço que ela vai pagar para aquela mão de obra, e a empresa apresenta a sua proposta se referindo a esta convenção coletiva de trabalho do exercício em curso. Tudo bem? Aí vem 2021 e tem uma nova convenção coletiva. Essa nova convenção coletiva, então, dá à empresa o direito dela requerer. Mas, professor, já passou o prazo mínimo de 12 meses? Já. Porque a convenção coletiva da licitação estava valendo desde o dia 1º de janeiro. Ok? Então, ela tem que aguardar um período mínimo de 12 meses. E esse prazo é a contar da assinatura do contrato? Não. É da data da apresentação da proposta? Também aqui não. Vai ser de quando? Da data da convenção coletiva utilizada na licitação pela administração. Olha que legal isso. Tudo bem? Então, esse é o terceiro requisito, tá? Mais um requisito. Pessoal, olha que coisa curiosa. Lá na licitação, a empresa apresentou a sua proposta e teve que fazer todo um planejamento. Ela teve que decompor a sua proposta dizendo todos os custos. Depois, quem tiver curiosidade, tem que pegar um edital de licitação e ver que tem uma planilha que tem todas as informações da composição dos custos daquele serviço. Ali, a empresa, então, ela detalha tudo, inclusive o percentual de lucro e de taxa de administração. Tudo bem? Agora, quando ela faz o seu pedido, ela tem que, mais uma vez, trazer uma planilha analítica, demonstrando como é que estava na licitação e como que ficou com a nova convenção coletiva de trabalho. Tudo bem? Então, mais um requisito da repactuação, demonstração da oscilação dos custos por meio de uma planilha analítica. Beleza, pessoal? Mas não acabou. Tem mais um requisito. A empresa tem que ficar atenta, porque ela tem prazo para fazer o requerimento. É isso mesmo. Segundo o Tribunal de Contas da União, a empresa precisa fazer o seu pedido antes de expirar da vigência do contrato ou antes de ela, a empresa, assinar um aditivo de prorrogação. Porque, do contrário, segundo o TCU, vai ocorrer a preclusão do direito. Ok? Então, o que é a preclusão do direito à repactuação? É quando a empresa não faz o pedido da repactuação em momento oportuno. E que momento oportuno é esse? É antes de esgotar da vigência do contrato ou antes da empresa assinar um aditivo de prorrogação de vigência. Tudo bem?
Atendidos esses requisitos, a empresa então faz o seu requerimento e a administração agora vai analisar se está tudo dentro da conformidade, dentro da legalidade. A administração tem um prazo. A rigor, o prazo que a administração tem para apreciar o pedido da empresa e decidir é um prazo de 60 dias. Beleza, pessoal? Mais uma informação interessante em relação à repactuação. A repactuação, pessoal, não promove alteração substancial no contrato. Tudo bem? Porque ela está simplesmente recompondo os custos que oscilaram em decorrência de uma nova convenção coletiva. Por essa razão, o instituto que se promove a repactuação é um apostilamento. Não há necessidade de fazer termo aditivo ao contrato. Basta um apostilamento, que é um documento muito menos formal. Ele nem sequer precisa de apreciação da assessoria jurídica. Até pode, mas não é obrigatória essa apreciação. Ele não precisa de publicação do seu extrato na imprensa. Tudo bem? É um documento mais simples, pode ser feito apenas por apostilamento. Tudo bem, pessoal? Então essas são as características da repactuação do contrato administrativo. Gostou do assunto? Esse assunto te interessa? Não se esqueça, compartilhe, deixe o seu like e nos acompanhe nas outras redes sociais. Farei na sequência um novo vídeo explicando para vocês o reajuste de preço. Tudo bem? Forte abraço e até a próxima.